Tudo começa com agentes do governo interrogando um casal de idosos que vive em um trailer. Na noite anterior, algo estranho caiu do céu, e as primeiras pessoas a testemunharem aquilo foram justamente eles. O homem, que era cego, recupera a visão após entrar em contato com o fenômeno. O problema é que seu comportamento também muda. Ele começa a dizer coisas desconexas. Quando as autoridades retornam ao local, porém, encontram apenas uma marca no solo. O objeto desapareceu. Enquanto isso, conhecemos David. Ele é um mecânico comum, mas emocionalmente destruído pela perda da esposa. Tudo o que lhe resta é tentar seguir em frente por causa da filha, que está voltando para casa. O cenário ao redor também não ajuda. O país vive em meio a protestos, tensão política e o risco cada vez maior de uma guerra. Enquanto o mundo parece desmoronar do lado de fora, a vida de David também sai dos trilhos. O dinheiro acabou, o emprego está ameaçado e a sensação é de que tudo está escapando do controle ao mesmo tempo. No meio desse caos, um rapaz aparece em busca de trabalho. Ele insiste, fala sobre a experiência que acumulou e tenta convencer David a lhe dar uma oportunidade. Mas não adianta. David mal consegue administrar os próprios problemas e não está em condições de resolver os de mais ninguém. Horas depois, os dois acabam no mesmo lugar. E basta um comentário atravessado para transformar o ambiente em um campo de batalha improvisado. Zack tentou deixar as provocações passarem, mas alguns caras só se sentem grandes quando encontram alguém para diminuir. A situação sai do controle rápido demais. Socos, gritos, confusão. David presencia tudo por acaso. Sem pensar muito, entra na briga e consegue tirar o rapaz dali. Só que a fuga dura pouco. Em meio ao caos, algo acontece e muda completamente a forma como todos enxergam Zack. Até aquele momento, muita gente tinha decidido quem ele era sem saber absolutamente nada sobre sua história. David é um dos poucos que ainda demonstra alguma humanidade. Ele ajuda Zack a voltar para o lugar onde está morando atualmente, um ambiente frequentado por pessoas tentando juntar os pedaços depois que a vida resolveu cobrar caro demais. Mas os problemas de David estão longe de acabar. Quando chega em casa, ele encontra uma tentativa sincera de transformar aquela noite em algo especial. Por alguns minutos, parece que o peso do mundo ficou do lado de fora da porta. Só parece. A conversa com Annabelle toma outro rumo e David recebe mais uma notícia difícil de engolir. Em questão de segundos, sua vida está desmoronando em câmera lenta quando Annabelle reúne coragem para contar que não poderá continuar na faculdade. As mensalidades atrasadas acabaram cobrando seu preço e a decisão já foi tomada. David tenta insistir. Diz que precisa de mais tempo, promete resolver a situação e encontrar uma saída. Mas Annabelle já conhece esse padrão. Ela não quer vê-lo tomando decisões desesperadas para tentar consertar algo que talvez já tenha saído do controle. Naquela mesma noite, incapaz de relaxar depois de tudo o que aconteceu, David sai de carro. Só que durante o trajeto, algo estranho surge no céu e muda completamente o rumo da história. A distração dura apenas alguns segundos, mas é o suficiente. O carro sai da pista e David fica gravemente ferido. Antes de perder os sentidos, ele vê uma figura inesperada e passa a segui-la até o local onde o objeto caiu. O filme interrompe a cena nesse ponto e não mostra o que acontece depois. Na manhã seguinte, David desapareceu. Annabelle estranha a ausência imediatamente. Ele não deixou aviso, não atendeu ligações e não tinha motivo para simplesmente sumir daquele jeito. Ela procura ajuda, mas percebe que não conseguirá respostas tão cedo. Sem disposição para esperar, decide procurá-lo por conta própria. Sem saber por onde começar, Annabelle procura alguém que pudesse ter visto David. A busca a leva até Ned, que confirma que ele não apareceu na oficina. Antes que ela vá embora, o homem deixa claro que boa vontade sozinha não resolve os problemas que David vinha enfrentando. A falta de respostas faz Annabelle seguir outro caminho. Tentando reconstruir os últimos passos do pai, ela acaba encontrando o carro dele abandonado após um acidente. A cena é suficiente para fazê-la entrar em pânico, mas apesar do estado do veículo, David não está lá. Sem entender o que aconteceu, ela se prepara para ir embora
quando percebe que não está mais sozinha. David reaparece ferido, confuso e incapaz de explicar como conseguiu sair daquela situação. O hospital traz mais perguntas do que respostas. Enquanto David se recupera, os médicos encontram uma inconsistência nos exames que contradiz parte do histórico médico dele. Ao investigar melhor, Annabelle relembra um episódio importante envolvendo a mãe, mas isso só torna tudo ainda mais difícil de entender. Apesar da estranheza da descoberta, ela decide focar no que realmente importa naquele momento: levar o pai de volta para casa. Só que do lado de fora, as coisas também parecem estar mudando. Os noticiários continuam acompanhando a escalada do conflito internacional e a sensação é de que ninguém sabe exatamente o que está por vir. As notícias ficam cada vez mais preocupantes. O conflito internacional deixa de parecer algo distante e a possibilidade de uma escalada sem volta começa a dominar o noticiário. Se você está gostando deste resumo, comente Big para a gente saber quem vai acompanhar a história até o final. Este é o filme Terminus, de 2015. Agora vamos continuar. Em casa, David decide contar para Annabelle que continua tendo experiências envolvendo Jane. Ela atribui tudo ao acidente, mas a situação muda quando David passa a agir com base no que acredita ter visto. Convencido de que algo muito maior está prestes a acontecer, ele toma uma decisão: começar os preparativos para proteger a filha, custe o que custar. Ao mesmo tempo, uma equipe ligada ao governo recebe ordens para encerrar a investigação sobre o objeto que caiu do céu. Com a crise internacional se agravando, outros assuntos passam a ser prioridade. Só que os agentes envolvidos sabem que aquele caso está longe de ser comum. Os acontecimentos recentes apontam para algo que desafia qualquer explicação simples, e os testes conduzidos até então levantaram questões ainda mais perturbadoras. Sem saber de nada disso, David procura Zack e faz uma proposta inesperada de trabalho. Os dois seguem até o local onde tudo começou para recuperar o objeto encontrado por David. Mas, durante o transporte, Zack percebe algo estranho. Aquilo definitivamente não se comporta como uma simples rocha. Depois de retirar o objeto do local da queda, David decide mantê-lo escondido dentro de casa. Enquanto isso, Annabelle toma uma atitude que David não esperava. Cansada de vê-lo preso às lembranças, ela começa a separar os pertences deixados por Jane. Os dois discutem. Para Annabelle, é hora de seguir em frente. Para David, apagar aqueles objetos seria como apagar a própria existência da esposa. Ao mesmo tempo, Zack passa a enfrentar um problema cada vez mais difícil de ignorar. A região onde sofreu a amputação começa a apresentar sintomas estranhos e a situação piora rapidamente. Sem encontrar outra explicação, ele procura David e relaciona tudo ao contato que teve com o objeto recuperado na floresta. É nesse momento que eles descobrem que aquela coisa não é apenas incomum. Diante dos três, o objeto reage de uma forma impossível, desencadeando uma transformação que muda completamente a condição de Zack e elimina qualquer dúvida sobre a natureza extraordinária daquilo que caiu do céu. No dia seguinte, a realidade parece outra. Depois do que testemunharam, Annabelle e Zack deixam de tratar os relatos de David como simples consequência do acidente. Pela primeira vez, eles consideram a possibilidade de que ele esteja dizendo a verdade. David então compartilha aquilo que acredita estar por vir: um desastre em escala global. Segundo ele, existe uma forma de sobreviver, mas isso exigirá preparação imediata. Sem perder tempo, David e Zack começam a buscar tudo o que possa ser útil para colocar esse plano em prática. Determinado a concluir o projeto, David consegue acesso ao ferro velho de Tony de uma forma nada convencional. Com a ajuda de Zack, ele reúne materiais suficientes para continuar a construção iniciada nos dias anteriores. Os dois transportam tudo para outro local e passam a trabalhar na estrutura que David acredita ser essencial para enfrentar o que está por vir. Enquanto isso, a investigação dos agentes avança. Durante as buscas, eles descobrem que o fenômeno registrado anteriormente não foi um caso isolado. Novas evidências ligam os eventos recentes a outro sobrevivente cujas condições físicas desafiam qualquer explicação médica razoável.
A partir daí, David deixa de ser apenas uma testemunha e passa a ocupar uma posição central no caso. No laboratório, os estudos sobre o organismo recuperado seguem sem respostas definitivas. Os pesquisadores não conseguem classificá-lo dentro de nenhum padrão conhecido, mas uma característica se destaca acima de todas as outras: sua capacidade de alterar drasticamente o corpo humano. Essa descoberta aumenta o interesse em torno do caso e torna a busca por David ainda mais urgente. Sem saber da movimentação ao redor dele, David continua focado na construção ao lado de Zack. Já Annabelle tenta resolver assuntos que vinha adiando há muito tempo. No entanto, seus planos são interrompidos pela chegada inesperada de dois visitantes. Identificando-se como agentes federais, eles fazem perguntas diretas sobre David. Diante da falta de respostas, tomam uma decisão simples: esperar até que ele apareça. O retorno de David não passa despercebido. Os agentes aproveitam a oportunidade para pressioná-lo em busca de respostas sobre os acontecimentos recentes, mas ele sustenta a versão de que não se lembra de quase nada após o acidente. Durante a conversa, fica claro que a investigação já avançou muito mais do que David imaginava. Mesmo assim, ele mantém a história até o fim. Na tentativa de encerrar o assunto, David apresenta uma explicação para o desaparecimento do objeto encontrado após a queda. Os agentes não parecem convencidos, mas, sem provas concretas, acabam deixando a casa. A saída deles abre espaço para outro conflito. Annabelle questiona a decisão do pai de esconder informações. Para ela, entregar o objeto às autoridades resolveria o problema antes que a situação fugisse ainda mais do controle. David discorda. Convicto de que o que viu é real, insiste que tudo o que está fazendo tem um propósito maior. A discussão rapidamente deixa de ser sobre o objeto. Annabelle acusa o pai de estar sendo guiado pela culpa e pela dificuldade de aceitar a perda da esposa. Na visão dela, o luto pode estar influenciando a forma como David interpreta tudo o que aconteceu desde o acidente. Sem chegar a um entendimento, os dois se afastam ainda mais. No dia seguinte, Annabelle procura Zack e encontra uma situação inesperada. Ele tenta convencer um antigo companheiro a aceitar uma proposta em comum. Diante da desconfiança do amigo, Zack decide mostrar algo que, até pouco tempo antes, pareceria impossível de acreditar. O homem que ele procura já perdeu a esperança há muito tempo e não demonstra qualquer interesse em ouvir sobre novas possibilidades. Sem insistir, Zack decide encerrar a conversa e ir embora. Só que ele e Annabelle não chegam muito longe. Os agentes que vinham acompanhando o caso aproveitam a oportunidade para detê-los e, finalmente, tentar obter as respostas que estavam procurando. Enquanto isso, David precisa lidar com as consequências das próprias escolhas. Tony aparece disposto a cobrar explicações pelo desaparecimento de equipamentos do ferro velho, e o confronto entre os dois sai do controle. Quando a situação termina, David percebe que cruzou uma linha da qual não consegue voltar. Sem saber como lidar com o que acabou de acontecer, ele toma medidas extremas para eliminar qualquer evidência e segue adiante com o plano que acredita ser a única chance de proteger a filha. Do outro lado, os agentes intensificam os interrogatórios. Zack e Annabelle são pressionados a revelar o que sabem sobre os acontecimentos recentes, mas nenhum dos dois coopera. Annabelle é forçada a assistir a situação piorar diante dos próprios olhos. Sem alternativas, David decide agir antes que seja tarde demais. Aproveitando uma distração, ele consegue chegar até o local onde os dois estão sendo mantidos e inicia uma tentativa desesperada de tirá-los dali. Por alguns instantes, a fuga parece possível, até que tudo muda em questão de segundos. Annabelle acaba gravemente ferida. David e Zack a levam imediatamente para o local que vinham preparando desde o início do plano. David decide apostar tudo naquilo que o objeto já havia demonstrado ser capaz de fazer. Sem outra alternativa, ele tenta utilizá-lo para salvar a filha. A primeira tentativa não traz qualquer resultado. A situação leva David ao limite. Depois de tudo o que fez, inclusive das decisões que tomou ao longo do caminho,
ele se vê diante da possibilidade de ter fracassado justamente quando mais precisava ter razão. Mas, quando já está prestes a desistir, algo acontece. Annabelle reaparece viva. A confirmação do poder do objeto, no entanto, dura pouco. Os agentes conseguem chegar até o esconderijo e o confronto recomeça imediatamente. Em meio à troca de tiros, novas vítimas surgem, alianças se desfazem e o grupo percebe que o tempo acabou. A guerra que todos temiam finalmente começou. Com a destruição se aproximando rapidamente, David toma a decisão mais importante desde o início da história. Sem condições de seguir adiante ao lado deles, ele garante que Zack e Annabelle entrem na estrutura construída para resistir ao desastre. Antes de fechar tudo, entrega a Zack a responsabilidade de proteger a filha dali em diante. Sem chances de escapar, David aceita aquilo que vinha ignorando desde o começo. O plano nunca girou em torno dele. Tudo o que aconteceu apontava para Annabelle e Zack. Do lado de fora, não há mais nada que possa ser feito. Enquanto isso, dentro da estrutura construída ao redor do objeto, um novo processo é iniciado. Annabelle e Zack permanecem protegidos ao lado daquilo que tornou tudo possível. O mundo, porém, não tem a mesma sorte. A guerra finalmente produz as consequências que foram anunciadas durante todo o filme, encerrando de vez a realidade que aqueles personagens conheciam. Muito tempo depois, a estrutura volta a se abrir. Annabelle e Zack despertam sem reconhecer o lugar ao redor. O cenário mudou completamente e os sinais da antiga civilização praticamente desapareceram. Agora, eles têm um mundo novo para recomeçar. E assim, o filme termina.